Capítulo 1 Excelsior. A 14 de janeiro de 1862, era grande afluência na Assembleia da Real Sociedade Geográfica de Londres, localizada na Praça Waterloo 3. O presidente, Francisco M., fazia importante comunicação aos seus colegas, através de discurso frequentemente interrompido por aplausos. A extraordinária peça de eloquência terminava finalmente por algumas frases empoladas e transbordantes de patriotismo. A Inglaterra sempre esteve à vanguarda das nações pela intrepidez de seus viajantes que seguem a trilha dos descobrimentos geográficos. O Dr. Ferguson, um dos seus gloriosos filhos, não negará a sua origem. Esta tentativa, se obtiver êxito, vinculará, completando as nações esparsas da cartografia africana e, no caso de malograr, pelo menos permanecerá como das mais audaciosas concepções do gênero humano. Viva! Viva! Berrou a assistência, eletrizada pelas empolgantes palavras. Viva o intrépido Ferguson! Bradou um dos membros mais expansivos da Assembleia. Gritos entusiásticos retumbaram. O nome de Ferguson estrugiu em todas as bocas. O recinto vibrou. Entretanto, lá se encontravam numerosos homens envelhecidos e fatigados, viajantes destemidos cujo temperamento inconstante os transportara às 5 partes do mundo. Todos. Afinal, quem era esse doutor e a qual empreendimento pretendia consagrar-se? O pai de Ferguson, bravo capitão da marinha inglesa. Familiarizar o filho, desde a mais tenra idade, com os perigos e as aventuras de sua profissão. A criança, que parecia jamais ter conhecido temor, revelara imediatamente espírito vivo, inteligência de pesquisador e propensão em vulgar para os trabalhos científicos. Demonstrara, além disso, habilidade pouco comum para sair-se bem em qualquer circunstância. Bem cedo sua imaginação inflamara-se à leitura das narrativas das empresas ousadas e das explorações marítimas. Estudou apaixonadamente as descobertas que assinalaram a primeira parte do século XIX. Sonhou com a glória dos grandes exploradores e até mesmo, creio, com a de Selkirk, o Robinson Crusoe, a qual lhe não parecia inferior àquelas. Quantas horas deliciosas passou ele com o herói na sua ilha de John Fernandes! Muitas vezes aprovou as ideias do marinheiro abandonado, muitas outras discutiu os seus planos e projetos, pensando que teria agido de outro modo em tal caso, seguramente tão bem como ele ou, talvez, melhor ainda. Mas o que era ponto pacífico é que não teria abandonado a ditosa ilha onde se sentia feliz como rei sem súditos, ainda que o quisessem fazer primeiro lorde do almirantado. Sem dúvida, teriam que se desenvolver tais qualidades em quem passou a mocidade pelas 4 partes do mundo. O pai, homem instruído, não podia, de resto, deixar de contribuir para desenvolver sua viva inteligência com estudos sérios de hidrografia, física e mecânica e com elementos de botânica, medicina e astronomia. Quando faleceu o digno capitão, Samuel Ferguson, com 22 anos de idade, já havia feito uma viagem à volta do globo. Alistou-se no corpo de engenheiros bengaleses, onde se distinguiu em várias ações. Mas a vida de soldado não lhe agradava. Assim como não aspirava ao comando, também não gostava de obedecer. Pediu demissão e, já caçando, já herborizando, dirigiu-se para o norte da Península Índica, atravessando-a desde Calcutá até Surate, em simples passeio de amador. De Surate passou à Austrália e fez parte, em 1845, da expedição do capitão Stuart, incumbido de descobrir o Mar Cáspio que se supunha existir no centro da Nova Holanda. Samuel Ferguson voltou à Inglaterra em 1850, tentado mais do que nunca pelo demônio das descobertas, acompanhou o capitão McClure, até 1853, na expedição que costeou o continente americano desde o Estreito de Bering até o Cabo Farewell. A constituição robusta de Ferguson resistiu maravilhosamente a todo gênero de fadigas e a todos os climas. Nem as maiores privações o incomodavam. Era o tipo perfeito do viajante, com um estômago que à vontade se dilata ou se contrai, com pernas que se estendem ou encolhem conforme o leito da ocasião, capaz enfim de adormecer a qualquer hora do dia e levantar-se a qualquer hora da noite. Não é de espantar que nosso infatigável viajante visitasse, de 1855 a 1857,
todo o oeste do Tibete, resultando dessa exploração curiosas observações etnográficas. No transcurso das diversas viagens, Samuel Ferguson foi o correspondente mais ativo e interessante do Daily Telegraph, jornal de 140 mil exemplares diários. Era bastante conhecido, embora não fosse membro de nenhuma instituição douta, nem das Reais Sociedades Geográficas de Londres, Paris, Berlim, Viena ou São Petersburgo, do Clube dos Viajantes ou sequer do Real Instituto Politécnico, onde pontificava seu amigo, o estatístico Cobourg. Esse sábio, no intuito de lhe ser agradável, chegou mesmo um dia a propor-lhe resolver o seguinte problema: dado o número de quilômetros percorridos pelo doutor à volta do mundo, quantos fizera a sua cabeça a mais do que os pés, considerada a diferença dos raios? Ou então, conhecido o número de quilômetros percorridos pelos pés e pela cabeça do doutor, calcular a sua exata estatura. Mas Ferguson sempre se manteve afastado das sociedades eruditas, pertencendo à igreja militante e não à tagarelante. Achava o tempo melhor empregado a pesquisar do que a discutir, a descobrir do que a discorrer. Conta-se que um inglês foi um dia a Genebra com a intenção de visitar o lago. Mandaram-no subir para o nia dessas antigas carruagens onde as pessoas se sentavam de lado, como nos ônibus, e sucedeu por acaso que o nosso inglês ficou colocado de modo a dar as costas para o lago. O veículo fez pachorrentamente a sua viagem circular sem que ele pensasse em voltar-se uma única vez, tendo regressado a Londres contentíssimo com o lago de Genebra. O Dr. Ferguson, porém, virara-se muitas vezes nas suas viagens, e tanto se voltou que viu muitas coisas. Nisso, aliás, obedecia ao seu temperamento, e temos boas razões para crer que era um tanto fatalista, mas de um fatalismo muito ortodoxo, contando consigo e com a providência, dizendo-se mais impelido do que atraído para as suas viagens, à maneira de uma locomotiva que não se dirige, antes é dirigida pelos trilhos. Eu não persigo o meu caminho, dizia ele muitas vezes, é o meu caminho que me persegue. Ninguém, portanto, se surpreenderá da serenidade com que acolheu os aplausos da Real Sociedade, estava acima dessas ninharias, não tendo orgulho e ainda menos vaidade, achava perfeitamente natural a proposta que fizera ao presidente Francisco M., e nem sequer notou o imenso sucesso que ela produziu. Após a sessão, o doutor foi conduzido ao Clube dos Viajantes, onde o aguardava soberbo banquete em sua honra. Foram erguidos numerosos brindes com vinhos franceses aos célebres viajantes que se haviam destacado em terras africanas. Bebeu-se, por ordem alfabética, o que é verdadeiramente inglês, a saúde de uns e a memória de outros. Finalmente, foi brindado o Dr. Samuel Ferguson, que, com sua incrível tentativa, iria ligar os trabalhos desses viajantes e completar a série das descobertas africanas.